Bom dia, minha gente! Bem-vindo, bem-vinda a esse devocional sobre meu pecado causou um ataque espiritual? Então, gente, hoje eu tenho uma palavra de cautela para você, porque eu fiz um vídeo sobre os ataques espirituais com o pastor Antônio Júnior aqui. Depois desse vídeo, se você não assistiu ainda, assista, é muito importante. Mas muita gente pensa que qualquer dificuldade ou enfermidade ou fraqueza é um ataque espiritual, resultado do pecado. E eu sei, gente, eu sei o que está escrito aqui. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns até adormeceram. Então, gente, é muito importante reparar aqui que Paulo não diz, tipo assim, essa é a causa de qualquer fraqueza, doença ou morte prematura no meio de vocês. Ou seja, ele não está dizendo que todas as dificuldades, enfermidades e mortes são atribuídas ao pecado. Nós, crentes, frequentemente batalhamos com situações difíceis porque vivemos num mundo decaído e há forças demoníacas reais contra as quais nós lutamos. Por exemplo, houve um incidente em que Jesus e os discípulos se depararam com um homem que havia nascido cego. E os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? O raciocínio deles presumiu que a única forma como aquele homem poderia ter adquirido aquele problema era devido ao pecado. E Jesus responde imediatamente: não foi por causa dos pecados dele nem dos pais dele. Jesus cortou rápida e decisivamente aquela mentalidade incorreta e horrível. Toda enfermidade, fraqueza e morte prematura não ocorrem devido ao pecado. É a mesma mentalidade que alimentou a crítica de Elifaz, Bildade e Zofar contra Jó. As acusações deles apontavam que a causa dos sofrimentos de Jó eram os seus pecados. Mas se você reparar um pouquinho antes das aflições de Jó terem chegado na vida dele, Deus vangloriou-se de Jó. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. O sofrimento de Jó não tinha nada a ver com o pecado dele, nem a falta de integridade dele, porque não havia isso na vida dele. Deus ficou em silêncio por algum tempo, mas depois ele disse a Elifaz: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito. Então, gente, dizer que Deus está disciplinando ou castigando alguém por um pecado quando ele, na verdade, não está, é uma séria acusação contra o caráter de Deus. E em muitos círculos de igrejas, eu já vi gente sendo julgada como pecadores se estivessem enfrentando dificuldades, e essa mentalidade ainda existe entre algumas pessoas, mas felizmente existe cada vez menos nas igrejas. Eu já vi isso acontecendo na minha vida pessoal. Quando eu estava com meu primeiro marido, eu frequentava uma igreja brasileira em Cambridge, na Inglaterra, e ele estava sempre com doenças, sempre estava resfriado, com problemas de saúde, e eu sempre ia na igreja, né? Todo domingo. E porque só tem um culto uma vez por semana lá na Inglaterra, gente, tá? Mas eu ia sempre na igreja e a pastora falou para mim: seu marido, ele está sempre doente porque ele não vem na igreja. E eu falei isso para ele e ele ficou indignado. E esse ensinamento tem afastado algumas pessoas da fé, infelizmente. Mas também, por outro lado,
também devemos lembrar-nos das palavras de Jesus ao homem que foi curado de sua enfermidade de 38 anos. Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Não tem como negar o fato de que Jesus afirma que o pecado abre a porta para consequências e dificuldades. Jesus amava aquele homem o suficiente para entregar a vida dele por ele. Foi a partir por seu amor fervoroso por ele que Jesus deu aquele aviso. Falta-nos amor verdadeiro quando evitamos abordar assuntos como esses, ao tentarmos ficar limpos de qualquer comportamento que possa soar como mal, acusatório ou condenador. Frequentemente balançamos o pêndulo para o outro lado ao ficar sem dizer nada. Porém, ainda temos a condição que Paulo descreve sobre muitos estarem fracos, doentes e morrendo antes da hora. Porque também acontece, também pode ser verdade. E ele amava a igreja de Coríntios verdadeiramente e estava cuidando dessa igreja. Então, como tudo nessa vida, precisamos ter a balança no lugar certo e precisamos nos perguntar: onde está o foco do nosso amor? Amamos a igreja como Jesus e Paulo amaram ao comunicar a verdade às pessoas? Ou estamos focados em nós mesmos, na nossa reputação, em possivelmente perder os nossos discípulos ou os nossos seguidores, ou tememos ser mal interpretados? Essas não são perguntas fáceis, mas é motivo de reflexão, né? Então, gente, vamos orar. Oh, Pai Santo, obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque Tu queres o bem na nossa vida, Pai. Tu queres, Pai, que nós aprendamos em todas as situações da nossa vida, Pai. Tu queres que tenhamos saúde, perfeita saúde, sem problemas. Tu queres que não soframos dificuldades e fraquezas, mas às vezes também essas situações nos ensinam muita coisa e nós podemos ir muito mais além contigo através dessas dificuldades e problemas e fraquezas, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque todas as dificuldades, enfermidades não são sinais de pecado, mas também podem ser, Pai. Nós sabemos, Pai, que quando nós confessamos o nosso pecado a Ti, quando nós somos realmente arrependidos com todo o nosso coração, Pai, nós podemos achar a nossa cura em Ti. Mas às vezes também Tu queres que continuemos, Pai, aprendendo mais sobre Ti. Às vezes Tu não nos aliviamos de imediato. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és muito mais forte do que qualquer ataque espiritual, do que qualquer problema espiritual que possamos ter na nossa vida. Pai, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso lugar seguro, Pai, Tu és a nossa fortaleza, Pai, Tu és a nossa esperança, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu és o nosso conforto verdadeiro. Nós dependemos de Ti. Nos ajude, Pai, a amar as pessoas verdadeiramente e não superficialmente, que amemos, que falemos a verdade na vida das pessoas. Eu te peço, Santo Deus, pela pessoa que está orando em casa comigo e também pela minha própria vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.